Boa tarde, povo lindo de Deus. Que bom nós estarmos juntos para mais esse momento de comunhão de amor. Aqui, essa tarde, nós vamos falar sobre o discipulado. Aquilo que Jesus coloca para quem é discípulo, qual seria a sua postura, o seu comportamento, a sua forma de ser e a sua forma de atrair pessoas para o céu. Então, todos nós somos candidatos a esse discipulado, né? Mas nós precisamos nos policiar para ver o que é que estamos fazendo para ser discípulos e discípulas. E eu queria colocar para vocês hoje o texto que me foi pedido sobre esse texto, né? Ele está em Lucas, capítulo 14, e os versículos, não precisa ler tudo não, mas o 27 é o principal. Quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. É baseado nesse versículo que foi pedida a pregação de hoje. Então, o que é um discípulo e quais são as coisas que acarretam sobre nós, discípulos, que são colocadas sobre nós, a nossa responsabilidade como discípulo e a forma como devemos nos comportar enquanto discípulos. Muito bom. Eu peguei 2 textos, né? E depois eu peguei um esclarecimento de Santo Antônio Maria Claret. Então, olha só. Esse de Lucas, Jesus fala assim para nós. Qualidades dos verdadeiros discípulos, é o título, né? Está na página 1368 da Ave Maria, que é a que todos usam, né? Então, diz que o povo acompanhava muito Jesus ali e tal. E Jesus fala, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Então, assim, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Veja, ele é bem claro. Então, para entender isso aqui que Jesus está colocando, tem mais um outro texto aqui atrás que ele fala assim, ó. Julgais que eu vim trazer a paz para a terra? Não. Digo-vos, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa, presta atenção, olha só, haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. O que será que ele quer dizer com isso para nós? Nós vamos discernir isso aí agora. Vamos curvar nossa cabeça e pedir a Deus que nos dê a graça da presença do seu Santo Espírito em nós, para que nos dê o dom do discernimento dessa palavra. Essa palavra que nós nunca, quase nunca entendemos. Por que Jesus fala que nós seremos divididos? Que ele não veio trazer a paz, que ele veio trazer a discórdia. Por quê? Por quê? Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo, te bendigo e te agradeço, Senhor, por mais esse momento de comunhão de amor em torno da tua palavra. Senhor, meu Deus, capacita-nos agora, Senhor. Unge o nosso coração, unge a nossa mente, Senhor. Unge os nossos ouvidos,
Unge o coração dessa assembleia que está ouvindo essas palavras agora, Senhor. Dá-nos, Senhor, o discernimento necessário para que nós entendamos e assumamos o nosso lugar de discípulos e discípulas, para que nós possamos resgatar cada vez mais pessoas para o céu. Amém. Então, meus irmãos, olha só. Aqui Jesus fala que nós ficaremos divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra e assim por diante. Por que ele não veio trazer a paz para a terra, mas a separação? É o que ele diz aqui em Lucas, um pouquinho para trás daquele que a gente está falando na frente, no capítulo 12, versículo de 51 a 53. Por que ele quer dizer isso para nós? O que isso quer dizer? Ele chega a usar a palavra ódio aqui. Ódio. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer que nós devemos nos odiar por causa da palavra? Não. Ele diz assim, não é ódio, é no sentido de amar menos. Amar menos. Veja só, nós vamos entender tudo isso que Jesus quer dizer, que é meio estranho isso, né? É meio estranho, porque afinal de contas, o que ele veio pregar? Ele veio pregar um Deus amoroso, misericordioso, não um Deus de ódio, de discórdia. Ele veio pregar a paz. E por que ele diz que nós vamos ser... discordaremos uns dos outros dentro da mesma casa? Por que isso, essa divisão, né? Então vamos ver a explicação de Santo Antônio Maria Claret. Olha, esse dia de Santo Antônio Maria Claret foi dia 24 de outubro. E ele fala sobre o amor de Cristo que nos impele. Veja o que ele diz. Impelidos pelo fogo do Espírito Santo, os apóstolos percorreram a orbe da terra, incendiados do mesmo fogo desse Espírito. Os missionários apostólicos chegam e chegarão até o fim do mundo, de um extremo da terra a outro, para anunciar a palavra de Deus. Para aqui e olha para mim um pouquinho. Vejam só. Você vai até o fim do mundo para falar de Jesus, porque você é aquele que achou a pedra preciosa. A pedra preciosa é a mais importante da sua vida daqui para frente. Mesmo em direção aos seus filhos, mesmo em direção ao seu esposo, sua esposa, seus pais, seus irmãos, isso não importa. Tudo isso é uma ligação terrena que você tem. Você tem que cavar uma forma de você ter essa ligação pela vida eterna. Essa ligação com todos, da mesma forma, não só os de sangue. Então, para isso, você precisa amar Jesus. É Ele que te impele esse amor tremendo entre você e os seus irmãos. Todos são seus irmãos, todos. Filhos, pais, esposo, esposa, sogra, sogro, são todos irmãos em Cristo. Todos eles. O maior de todos eles é o amor a Cristo. Olha como é que Santo Antônio explica isso. A caridade de Cristo, aquela pedra preciosa que você achou, te estimula essa caridade. A caridade de Cristo estimula, incita-nos a correr e voar com asas de santo zelo. O que é asas de santo zelo? Quem ama a Deus, diz ele aqui, de verdade, também ama o próximo. Não importa quem é esse próximo. O verdadeiro zeloso é o mesmo que ama, mas em grau maior. Conforme o grau de amor, quanto mais arde de amor, tanto mais é impelido pelo zelo. Você entendeu?
quanto mais você ama a Cristo, mais você zela por tudo que é dele. Então você zela pela pregação da palavra. Então você zela por aquele próximo que está na sua frente. Então você zela, como você zela? Pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos. Desde que não discordem da santa verdade de Cristo. Porque se discordarem, você vai ser obrigada a entrar em discórdia dentro da própria casa. Porque o seu amor maior e com muito mais zelo é para Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua força. Você tem que amar a Deus acima de tudo, mesmo acima daqueles que saíram do seu ventre. Que maior amor do que mãe, do que pai, os filhos que saem das entranhas, a gente tem esse amor, mas Cristo é maior que tudo. Então, ele fala muito claro aqui, quem tem zelo deseja e faz as maiores coisas e se esforça para que Deus seja sempre mais conhecido. Quer dizer, se você quer que Deus seja conhecido, às vezes as pessoas para quem você está falando não concordam. As pessoas discordam do que você está falando, acham que você é muito beato, muito isso, muito aquilo, vai muito em grupo de oração, vai muito na missa, fica pouco em casa. Por quê? Porque você achou a pedra preciosa. A pedra mais preciosa da sua vida é aquela que você achou. É aquela agora que você despreza, no bom sentido, tudo por ela. Porque ela está em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, no centro do seu coração, entronizado dentro de você. Olha só, conhecido, amado e servido nesta e na outra vida, já que este amor sagrado não tem fim. Meus irmãos e minhas irmãs, olha para cá. Este amor sagrado não tem fim. Sabe o que é não ter fim? É ser infinitamente amor, infinitamente caridade, amor ágape. Não é amor terreno, é um amor espiritual que transcende tudo isso. Então, ele transcende amor de pai, amor de filho, amor de tudo. Ele transcende, porque ele é o centro, é o nosso Criador, é aonde nós estamos centrados, é para onde nós voltamos, é de lá que nós viemos, é a nossa origem. O mesmo faz com o próximo, diz aqui Santo Antônio. Sua ambição e esforço são para que na terra todos estejam contentes. Não importa quem são, se são os de sangue ou se são os de sangue espiritual, entendeu? E na pátria celeste, felizes e ditosos, todos, que todos se salvem. Todos se salvem. A nossa missão como discípulo é resgatar as pessoas. Não importa quem são, não importa em que estágio de vida elas estejam, não importa, elas têm que ser resgatadas. Nós somos tropa de resgate, tropa de resgate. Quanto mais resgatamos, mais ajuntaremos os 144 mil santificados no céu. 144 mil é um número infinito. Infinito. Olha só. O mesmo faz com o próximo. Bom, aí ele fala assim, na pátria celeste serão felizes e ditosos, que todos se salvem. Nenhum pereça eternamente, nem ofenda a Deus. Olha só, nem ofenda a Deus, nem permaneça mesmo por breve instante no pecado. Então, qual é a ordem espiritual para nós, discípulos e discípulas? Somos todos resgatadores de almas. E nós temos que lutar para que ninguém, diz ele aqui, nem por um breve instante, olha só, nem por um breve instante fique no pecado. Não fique no pecado. Nós estamos resgatando almas, então temos que mostrar para as almas
que não deve existir pecado, não deve ficar no pecado. É isto que vemos nos santos apóstolos e em todos os que estão movidos pelo Espírito apostólico. Somos todos movidos pelo Espírito apostólico. Por quê? Por quê? Agora vamos entender por quê. Quais foram os primeiros 12 que ele passou a doutrina? Os primeiros 12 foram os 12 apóstolos. 12 é um número que 12 vezes 12 dá 144. Então nós somos todos parte dos 144 mil. Então veja só, é um número infinito. Quanto mais pessoas resgatadas, mais o inimigo perde e Deus ganha. E nós é que somos o exército de Deus. Nós é que somos os soldados resgatadores destas pessoas que precisam ser resgatadas. Por quê? Porque nós já sabemos a doutrina. Nós já colocamos a mão no arado. Vamos olhar para trás agora? Agora? Por causa das coisas do mundo? Não. Isso não, meus irmãos. Olha só. Aqui ele continua mais um pouquinho. Veja só. A mim mesmo, ele fala dele agora. Eu digo, um filho do Imaculado Coração de Maria, né? Santo Antônio Maria Claret é da Ordem do Imaculado Coração de Maria. Do Imaculado Coração de Maria, é aquele que arde de caridade e por onde quer que passe, incendeia. É isso que nós temos que ser. Onde quer que passemos, a gente incendeia nesse amor do Espírito Santo. Essa coisa que o Cristo que está dentro de nós, o ressuscitado, apareça para que as pessoas vejam em nós essa presença viva de Jesus. É isso que o mundo precisa. Nada mais que isso. Nada mais. Nós não precisamos mais nada para ser discípulos. Nós temos que ser zelosos pelas coisas de Deus, pela pregação da palavra, pela fala, pela imagem do Cristo para os outros. Nós somos imagem e semelhança desse Cristo. Nós somos outro cristinho andando aqui na terra. As pessoas precisam ver ele em nós, a presença dele em nós. Tanto elas têm que ver isso em nós, que não querem mais sair de perto de nós. Porque gostam de ficar perto de nós. Por quê? Porque nós estamos fazendo bem a elas. Porque nós passamos paz. Porque nós não passamos discórdia. Porque nós não inseminamos o ódio, e sim o amor. Porque nós damos a elas aquilo que está faltando no seu coração. Nós conseguimos preencher o coração vazio com o amor de Deus. Esse é o verdadeiro discípulo. Onde ele passa, ele incendeia esse amor. É isso que diz Santo Antônio aqui. Olha só, e isso é a caridade, a verdadeira caridade. Por onde quer que passe, incendeia. E deseja eficazmente, por todos os meios, que todos os homens se inflamem com o fogo do amor divino. Então, meus irmãos, esse desejo no nosso coração tem que ser ardente, que todos os homens se inflamem com o fogo do amor divino. Não se amedronta com coisa alguma, goza com as privações. Olha o que isso daqui agora fala para nós. Exatamente o que está no texto de Lucas. Veja só. Olha como ele fecha essa pregação do amor de Cristo que nos impele. Olha só. Não se amedronta com coisa alguma, goza com as privações, vai ao encontro dos trabalhos, abraça as tristezas, nas calúnias está contente, alegra-se nos tormentos, pensa unicamente em como seguir e imitar Jesus Cristo, rezando, trabalhando, sofrendo sempre e unicamente preocupado com o quê? Com a glória e a salvação das pessoas. Meu Deus, isso é muito profundo. Com a glória e a salvação das pessoas. A única coisa que nós temos que nos preocupar na nossa vida terrena é com a glória e a salvação das pessoas. Essa é a chave do discípulo. Se você se preocupar unicamente para a glória de Deus,
com a salvação das pessoas. Isso é o que você está cumprindo a palavra de Deus na íntegra. Você tem que se preocupar com isso. Mesmo que você passe por tribulações, mesmo que você sofra calúnias, diz aqui, você está sempre contente, porque aquilo não te atinge. Aquilo vem de fora, não é seu. Você está em paz interior, porque Cristo mora dentro de você. Nada vai te atingir. Você é um verdadeiro discípulo, discípula, e se alegra até nos tormentos, diz ele aqui. Pensa unicamente em como seguir e imitar Jesus. Aquela pedra preciosa que você achou. Porque você já pôs a mão no arado, já entendeu qual é a sua missão. Você vai rezando, trabalhando, sofrendo, sempre e unicamente preocupado com a glória e a salvação das pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, olha, isso aqui é tão profundo e tão real que como é que nós vamos conseguir chegar nesse estágio? De forma que nós consigamos nos sentir deste jeito que Santo Antônio descreve para nós. E como Jesus começa aqui no texto. Olha só, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Ele fala mais para baixo aqui no Lucas 14:33. Assim, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O que é tudo que você possui? Casa, carro, sapato novo, tuas joias, tuas coisas, teu marido, teus filhos. É isso? Veja no teu coração o que é muito importante para você, que você considera de tanta importância que você chega a esquecer que você tem que ter um momento com o noivo, que é aquele que está te esperando porque você é a noiva. Você é a igreja, a noiva de Cristo. O sal é uma coisa muito boa, diz ele aqui mais para baixo, mas se ele perder o seu sabor, com o que vai se recuperar? Hein? Com nada. Ele só vai servir, diz ele aqui, nem para a terra e nem para o adubo, para ser lançado fora, para que os porcos pisem. Porque não tem mais. Não tem mais serventia de nada. Entenderam? É isso. Então, meus irmãos, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Para ser, nós temos que estar ligadíssimos em Jesus, em comunhão de amor espiritual com Jesus. Tanto que as pessoas se confundam em olhar para nós. Sintam tanta presença do Cristo ressuscitado que já não sabem mais, como diz São Paulo, se somos nós ou é Cristo que vive em nós. Amém? É isso que eu tinha para passar para vocês. É isso que é a vida do verdadeiro discípulo. Aquele que, vamos repetir, carrega a sua cruz e segue Jesus. Não pode ser o discípulo aquele que não carrega a cruz. Embaixo de todas as tribulações, tudo que você tem que fazer é olhar para Jesus. Então tem uma oração para nós fecharmos. Deus, que fortalecestes o bispo Santo Antônio Maria Claret com caridade e paciência admiráveis para propagar o evangelho entre os povos, dai que por sua intercessão busquemos o que é vosso e nos apliquemos com todo empenho em conquistar nossos irmãos para Cristo, que convosco vive e reine na unidade do Espírito Santo. Amém. Que nós sejamos, Senhor, verdadeiros discípulos, zelosos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela pregação da Tua verdade, Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e se compadeça de nós e nos dê a paz.